Olá, meu amigo, chegamos hoje ao Novo Testamento, vamos conhecer o Evangelho de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento da Bíblia. Por que Novo Testamento? Porque a partir de Jesus Cristo se cumprem as profecias que foram deixadas por Deus como um testamento para nós, como se fosse uma promessa. Ela se cumpre com a vinda do Messias, com a vinda do Filho de Deus à Terra. Então, a partir de Jesus Cristo, nós não vemos mais Deus como uma sombra, como algo distante ou pela voz de um profeta, porém agora nós vemos Deus face a face. Nós conhecemos quem é Deus por meio do Filho que estava com o Pai e que resplandece a glória do próprio Pai. Então o Evangelho de Mateus ele inicia uma nova etapa da Bíblia, que é o Novo Testamento. E ele é um evangelho. Ele é um dos 4 evangelhos. Nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. São 4 evangelhos e que na verdade eles são um evangelho só, escrito por 4 pessoas. Como assim? Porque o evangelho ele é só um. A palavra evangelho significa boa notícia. Exatamente isso, é a tradução de evangelium. Boa notícia. E que boa notícia é essa? A boa notícia de que Deus enviou seu Filho à Terra. Jesus Cristo veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados, para nos salvar de toda condenação, de toda culpa, para nos justificar, nos tornar filhos de Deus, nos dar uma herança eterna, para derramar sobre nós o Espírito Santo e nós nos tornamos povo de Deus. Nós que não éramos povo, nos tornamos povo. Nós temos perdão, reconciliação e paz. São muitas as boas notícias. Por isso o Evangelho é um só, o Evangelho de Jesus Cristo. O fato é que os 4 evangelhos foram escritos por pessoas diferentes, que viram a mesma história acontecendo. E às vezes é normal, quando pessoas diferentes narram a mesma história depois de muito tempo, parecer que há algumas contradições, mas não são contradições. Eles contam a mesma história, só que por pontos de vista diferentes. Hoje viesse aqui na minha casa 4 amigos me visitar, e daqui a 5 anos eu pedisse que eles contassem o que aconteceu nesse dia, por escrito, de forma individual, cada um iria contar um pouquinho diferente. Mas os 4 estariam narrando o mesmo fato. Eles vieram na minha casa. Você está entendendo a diferença? Só que um lembra mais de um aspecto, outro vai lembrar de uma piada, outro vai lembrar da comida. Cada um vai lembrar de algo diferente. Talvez até haja alguma contradição, porque a memória falha com o tempo. Mas não quer dizer que haja mentira ou engano. Não. São narrativas a partir da vivência, da experiência e da memória de cada um desses indivíduos. Então vamos conhecer hoje melhor o Evangelho de Mateus. Para começar, quem é Mateus? Esse Mateus que escreve o Evangelho. Mateus é o Mateus Levi, esse que é discípulo de Jesus, aquele que era coletor de impostos. Jesus passa por ele e chama ele. E Mateus larga tudo. Mateus larga tudo. Ele larga o emprego dele, junta a coletoria de impostos, junto aos romanos. Era um emprego bom, ganhava bem. E é interessante uma coisa, para você ser um coletor de impostos junto aos romanos, você precisava ser um homem hábil na escrita, no cálculo. Você precisava ser uma pessoa estudada. Então Mateus ele era um homem que na época ele era um homem com bastante cultura, com bastante conhecimento. Ele era um homem jovem. Eu já vi um filme uma vez que Mateus parecia um velho de 50, 60 anos. O personagem... Não... Os discípulos eram jovens. Pedro e André eram os mais velhos. Ao que dá a entender que Pedro tinha mais ou menos a idade de Jesus quando foi chamado, uns 30 anos. André talvez 31. E outros discípulos, os outros, eram muito jovens quando chamados, na faixa dos 20 anos. E há uma teoria, uma ideia de que talvez João, por ser o mais jovem, ao que dá a entender aqui, ele talvez tinha em torno dos 16, 17 anos, talvez até 15 anos. Quando foi chamado. Jesus escolheu pessoas jovens. Por quê? Porque ele precisava também deixar pessoas que estivessem com o coração pronto a ser moldado. Então, o Evangelho segundo Mateus é a narrativa na perspectiva de Mateus. Mateus ele era um judeu que vivia no meio dos gregos, que ele escrevia tanto em hebraico quanto em grego. O Evangelho que nós temos hoje acesso, ele foi escrito em grego. Alguns dizem que talvez Mateus tenha escrito 2. Ele mesmo tenha escrito uma tradução em grego e outra em hebraico. Porque algumas fontes antigas dizem que Mateus tinha escrito em hebraico. Porém, o texto que nós temos aqui dá para ver que ele não foi traduzido. Ele foi escrito em grego. Então, certamente, Mateus escreveu nos 2 textos. Porque naquela época o grego era a língua mais falada e lida pelas pessoas. Era a língua universal. Mas o hebraico ela era a língua do povo de Israel. E quando ele escreve esse texto, ele era bispo da Antioquia. Ele se tornou bispo da igreja na cidade de Antioquia. E Antioquia, ela tinha gregos, mas a maioria dos cristãos lá, eles eram de origem judaica.
Então, o Evangelho de Mateus, a perspectiva dele é qual? Ele quer provar para os judeus que Jesus Cristo é o Messias, é o enviado de Deus. Então, todo o livro de Mateus, quando você lê ele, você vai ver que ele conta toda a história do Senhor Jesus, desde o nascimento, né, concepção, tudo, a vida dele, o ministério, tudo. Só que você vai ver que tem uma linha que perpassa todo o livro. O tempo todo ele pega referências do Antigo Testamento e traz, apontando que aquela ação que Jesus fez está cumprindo aquela promessa do Antigo Testamento. Para quê? Para mostrar ao judeu, aqueles que eram os filhos da promessa de Deus naquele momento, aquela nação que herdou a Bíblia, a palavra, os profetas, toda essa história, para mostrar a eles que Jesus Cristo era aquele que havia. E havia uma expectativa muito grande naquela época pela chegada do Messias. Veja que nós vimos que Malaquias foi o último livro do Antigo Testamento, né? E aí nós temos um silêncio profético durante 400 anos, até o dia em que João Batista começa a pregar no deserto. 400 anos que não vem nenhum profeta. Meus amigos, sabe o que é 400 anos para Israel sem ter profeta? Eles tinham voltado já para a Palestina, vocês lembram? Né? Através ali de Esdras, de Neemias, eles voltam, eles reconstroem, e aí começam, estavam sob o domínio dos persas, né? E depois vem outros povos, né? Alexandre o Grande e outros povos começam a dominar eles, até que então acontece a revolta dos Macabeus, que são os próprios judeus se revoltam e eles expulsam os estrangeiros. Isso dura um pequeno período de tempo, uma geração, e então vem os romanos e invadem. Quando eles são invadidos pelos romanos, eles perdem de novo o contato com a nacionalidade deles, eles começam a ser oprimidos pelo helenismo, pela cultura greco-romana, pelos deuses romanos. Isso já tinha acontecido antes, porém agora os romanos colocam um rei que ele é convertido ao judaísmo, que é o rei, inclusive, que vai perseguir, né, Jesus, Herodes. E Herodes é chamado de Herodes o Grande, ele reconstrói o templo, né, mas ele era um homem bastante egoísta. Você vê que ele persegue Jesus quando Jesus é pequeno. Depois o filho dele vai matar João Batista, né? O Herodes que tem depois, que mata João Batista, é filho deste Herodes. Não é o mesmo Herodes. Então é interessante que eles estavam achando que a reconstrução do templo, a reconstrução do reino de Israel, se dava por meio de reis políticos. Por isso eles tomam o poder por meio dos Macabeus. Mas isso dá errado. O reino não dura para sempre, porque o reino do Filho de Deus, né, do enviado, do Messias, havia uma promessa que era um reino que não seria destruído, mas ele é destruído pelos romanos. Então eles dizem, espera aí, mas como assim? Como assim? Como é que é um reino que era para ser eterno e agora foi destruído? Ah, então não era esse o Messias. Começa a se esperar o Messias. Começa a haver uma expectativa de que ele viesse, de que a palavra profética voltasse. E então aparece João pregando no deserto. Aquele que prepara o caminho do Senhor. E João Batista vai anunciar isso. Então, o Evangelho de Mateus todo, ele vai mostrar que Jesus Cristo é o enviado, é o Messias, é aquele que havia de vir, aquele que foi prometido desde Gênesis até Malaquias, aquele que foi prometido durante todo o Antigo Testamento e que ele cumpre todas as exigências, e também que Jesus cumpre toda a lei de Moisés. Isso é importante. Então ele mostra a legalidade de Jesus e a ilegalidade dos fariseus, a ilegalidade daqueles que estavam gerenciando o templo naquela época, do Sinédrio, como eles estavam contra a lei, enquanto na verdade Jesus cumpria toda a lei. Esse evangelho ele foi escrito em torno de 45 a 55 depois de Cristo. Ele é muito recente. Certamente ele é o primeiro evangelho escrito. Então, pensa assim, Jesus, ele foi para a cruz ali no ano de 33, mais ou menos. 33 depois de Cristo, né? Então, quando isso acontece, quando Jesus vai para a cruz, nós temos aí, passa-se então, digamos, 15 anos, 20 anos, Mateus escreve. Por que Mateus escreve? É importante a gente ver assim, por que os evangelhos foram escritos? Quando os discípulos tiveram Jesus subindo aos céus e Jesus promete que vai voltar, eles por um tempo achavam que Jesus ia voltar logo naquela geração. Então eles não se preocupam em escrever nada, eles vão pregar o evangelho, construir a igreja, edificar, falar de Jesus para as pessoas. Eles não estão preocupados em escrever nada. Então, a princípio, não é escrito nada. Claro que eles deviam ter alguns registros. Eu imagino Mateus, como um coletor de impostos, ele era um homem que escrevia rápido. Certamente ele tinha os seus rascunhos. Quando Jesus sentou lá no Sermão da Montanha, Mateus, de certo, pegava, escrevendo aqui, anotando as frases de Jesus.
mas elas também estavam anotadas no coração deles. Elas queimavam no coração deles. Então, durante muito tempo, o evangelho foi apenas pregado. Então, os discípulos estavam vivos, as testemunhas estavam vivas, todos eles estavam ali. Não tinha por que escrever. Não tinha por que organizar isso em forma de um livro. Não, mas aí o que acontece? Passam-se 15, 20 anos, eles percebem, começam a entender que essa difusão do reino de Deus, o cumprimento dessa promessa, da volta do Senhor, talvez não acontecesse na geração deles. Talvez demorasse um tempo. E então eles percebem que começam a haver perseguição, alguns são mortos e que pode acontecer de se perder a riqueza dessa história de tudo que Jesus fez. Então, esses discípulos, esses homens se dedicam a escrever, a registrar por escrito, para que as próximas gerações possam ter acesso a tudo que Jesus fez. Mateus ele faz um relato que mescla história, no sentido de ele vai botar mais ou menos em ordem, mas não muito preocupado com isso, e ele junta assim o que ele acha mais importante. Pensa, você tem que escrever, na época era tudo em rolo, era escrito à mão, era copiado à mão, não dá para escrever algo muito extenso, tem que resumir o que é mais importante, e ele escolhe coisas importantes. Ele diz assim, se não pode faltar algo que as pessoas não podem esquecer que Jesus fez, é isso, e aí ele coloca isso. Então o evangelho de Mateus, ele é um evangelho focado no povo do rei, na identidade do rei. Ele apresenta Jesus como um rei, aquele rei que havia de vir, pensando nos judeus. Então você vai ver que muitas vezes tem coisas que são citadas ali que você não entende. Mas por que ele está falando isso? Eu não entendi o que isso significa. Porque são questões ligadas à tradição judaica, à tradição dos judeus. Para entender, você tem que estudar um pouquinho a cultura dos judeus, a história dos judeus. Então é importante a gente ter, nesse caso, uma Bíblia de estudo. Ele começa no capítulo 1, nos primeiros versículos, mostrando a genealogia de Jesus. E você vai ver que ele mostra que Jesus ele é filho de Davi. Então, ele vai trazer Jesus na linhagem dos reis de Israel. Você vai olhar, são todos os reis, depois de Davi, um por um. Jesus, ele é filho do filho do filho do filho do filho do último rei de Israel. Então, veja como ele coloca Jesus. Em que lugar ele coloca Jesus? Ele era o herdeiro do trono. O verdadeiro trono era de Jesus, o Filho de Deus. Aquele que Deus enviou ao mundo. Não foi um rei humano, ele era humano, mas ao mesmo tempo Deus. Mas você está vendo como ele identifica Jesus com toda a história do povo de Israel? Vocês estão esperando um Salvador? Vocês estão esperando um rei, um Messias? Vou mostrar para vocês quem é. Esse é Jesus Cristo. Então ele vai contar toda a história de Jesus, sempre trazendo essa perspectiva. Leia Mateus dessa forma. Vá marcando. Vai estudando os pedacinhos. Busque no Antigo Testamento as referências e você vai perceber a riqueza do livro de Mateus.